Muito bem, vamos para o nosso bate-papo, para o nosso debate, nosso estúdio itinerante hoje aqui na FEComércio. O prefeito da cidade de Olinda, o prefeito Lupercio, pertence à Solidariedade, presidente do Sistema FEComércio, Bernardo Peixoto, presidente do Sindinorte, Milton Tavares de Mello. Prefeito, boa tarde, obrigado pela presença, mais uma vez conosco na CBN. Boa tarde. Boa tarde, Aldo Vilela, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, boa tarde ao senhor Bernardo Peixoto, também boa tarde ao senhor Milton Tavares. Vamos conversar. Presidente Bernardo, boa tarde, obrigado pela atenção e pela presença mais uma vez. Boa tarde, Aldo. É uma satisfação estar aqui com o nosso prefeito Lupercio, com o presidente da Sindinorte, o Milton, mas para esse debate que fazemos semanalmente. Perfeito. Muito obrigado por sua presença, prefeito. Eu que agradeço. Vamos conversar. Presidente Milton, boa tarde, obrigado pela atenção e pela presença aqui dos nossos estúdios. Boa tarde, Aldo. Presidente Bernardo, pelo convite, meu muito obrigado. Prefeito, estaremos aqui no bate-papo legal e Aldo aqui à disposição. Vamos embora. Ao que vier. Só lembrando que o Sindinorte é o sindicato das empresas do comércio e serviços do Eixo Norte. Prefeito, vamos lá, a gente está num momento de pandemia, não está fácil para nenhum prefeito, para nenhuma prefeitura, muito menos para a sociedade, para o cidadão. Como é que o senhor está lidando em Olinda nesses dias, principalmente na relação com o comércio? Mesmo sabendo que Olinda não tem um comércio tão pujante, tal qual Recife, mas é uma cidade importante, está no eixo, está na metropolitana, dentro do Recife e de outras cidades, de Paulista. Como é que o senhor está enfrentando esse problema e quais são as demandas que chegam para o senhor do comércio? Bom, primeiro, Aldo, esse é um momento delicado, né, para todos os gestores, para os 184 municípios de Pernambuco. A gente sabe que é um desafio muito grande, a gente sabe que bom no bom, a gente quer ver o gestor agora nesse momento que é desafiador para todos nós. Olinda não poderia ser diferente, a gente vem enfrentando os obstáculos que é natural de uma cidade, principalmente uma cidade que não tem uma indústria, né? Mas na medida do possível, a gente vem aí correspondendo à expectativa não só dos munícipes, ou seja, não só dos olindenses, né? Que é evidentemente de forma muito direta, mas também das cidades que circulam assim, justamente em Olinda. Então, esse é o momento que nós temos, na realidade, que se reinventar. Não podia ser diferente, a gente vem sim dando toda a atenção naquilo que for possível aos comerciantes da cidade. Exemplo, vou dar aqui um exemplo, Avenida Presidente Kennedy, né? Aquela avenida conhecida como Avenida da Morte, uma avenida que, infelizmente, ao longo de muitos anos, e já ouviram a gente já falar por diversas vezes, né? Só bastava dizer que ia chover e ali só alagava. Quantas pessoas não perderam suas vidas, aonde já foi considerado um dos maiores polos industrial, o maior polo varejista de autopeça de Pernambuco. E a gente sabe muito bem, aquela avenida, ao longo de muitos anos, né, infelizmente, desvalorizada. Então, quando a gente, lá atrás, a gente já dizia de que iria dar uma nova cara, uma nova avenida à cidade de Olinda, e eu estou dando um exemplo, né, evidentemente, no decorrer aqui, no andar da carruagem, a gente vai dar outros exemplos. Então, hoje, quando eu falei aqui que já foi um dos maiores polos varejistas, porque realmente aquecia a economia da cidade. E a gente sabe da importância daquela avenida. Eu costumo até dizer que aquela avenida está para Olinda, como a Conda Boa Vista está para Recife. Então a gente, embora algumas pessoas não acreditavam que isso era possível, houve evidentemente alguns desafios, principalmente na Câmara, mas graças a Deus conseguiu pular esse momento e hoje é uma realidade. A Avenida Presidente Kennedy está em pleno vapor. Hoje mesmo passei por ela, passo praticamente quase todos os dias e a gente vê lá os comerciantes, né, felizes. Além disso, é evidente que nós estamos ainda no início, mas a gente pode ver hoje os próprios comerciantes pintando o seu comércio, dando uma reorganizada, pessoas que tinham botado placas, hoje tirando as placas de vendas, aqueles que tinham placa de alugas também, praticamente tirando suas placas também. E é evidente, quem quer alugar, o valor já é outro da Avenida Presidente Kennedy. Então a gente tem visto, né? E além do comércio que está voltando
justamente esse é um momento importante, embora nesse momento de pandemia, mas a gente vê de perto. Tanto é de que está para ser instalado na Presidente Kennedy, justamente uma loja americana, está para ser instalado também um açaí, ali, se Deus quiser, também vai ser instalado. Então vai ter outros comércios de grande envergadura, que isso vai também aquecer a economia na cidade de Olinda. Então, a gente está muito entusiasmado, estamos bastante otimistas de que, e aí eu estou, como eu coloquei aqui, sem ser redundante, estamos dando, aqui evidentemente a minha fala de um pontapé inicial, Claro. no tocante à questão da economia, mas estamos de vera felizes em saber que hoje é outra realidade a vinda do presidente Kennedy, e como eu tenho dito, que é um projeto que tem começo, meio e fim. Qual é a previsão, prefeito, de conclusão de obra? Esse ano, 2021. esse ano, até o final do ano. Até o final de se 2021. Deus quiser, vamos estar entregando essa avenida tão importante para Olinda. Perfeito. Presidente Bernardo, vamos lá entrar no bate-papo. Obrigado, Aldo. Prefeito, a gente sabe que Olinda é uma cidade turística e serviços e turismo faz parte do sistema Fecomércio. O Aldo falou sobre o comércio. O senhor tem algum projeto para turismo, já que na época de carnaval, por exemplo, até a arrecadação do município aumenta muito, não é isso? Como é que o senhor vê e o que é que o senhor pretende fazer uma Olinda sem o carnaval, que já passou com grandes perdas? Bom, a gente sabe a importância do carnaval para a cidade, né? Fomenta justamente a economia, o dinheiro gira na cidade e a gente emprega pessoas de forma direta e indireta. Isso é uma realidade. E principalmente o carnaval de Olinda, que esses últimos anos a gente tem feito um carnaval descentralizado, é importante colocar isso. Você ter uma ideia, circula na cidade mais de 4 milhões de pessoas. É evidente que a rede horteleira ela cresce de uma forma de que a gente sabe quanto isso fomenta a economia da cidade, os restaurantes, enfim. E a gente sabe quanto a cidade ela tem uma visibilidade. Eu posso colocar aqui, sem nenhum exagero da minha parte, numa forma de vários países que acompanham principalmente esse momento que a gente, evidentemente, recentemente passamos, embora não teve o carnaval por conta justamente da pandemia, mas nem por isso a gente deixou de fazer com que a gente pudesse circular os nossos turistas. Quem chegar hoje na cidade de Olinda vai ver de perto as ladeiras, principalmente o sítio histórico, com muitos turistas, isso é muito bacana para a gente. No protocolo, claro. Né? Não tenha dúvida, né? A gente tem todo esse cuidado. A gente tem feito um trabalho constante ali no sítio histórico, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Vigilância Sanitária, com o controle urbano, com a Secretaria de Cultura e Turismo, também com a pessoa da secretária Gabriela Campelo, que tem feito um trabalho junto com a sua equipe, tem tido uma preocupação muito grande de a gente não só o turista passarem, né, mas ficarem na cidade. Gastar lá um pouquinho. Gastar, correto, porque não é interessante que o turista dê a sua passada como a tapioca e vá embora. Nosso objetivo maior é que eles se sintam seguros. Para isso a gente tem feito um trabalho constantemente com o Estado, justamente com a Polícia Militar, com a CIATU, com o 1º Batalhão, que tem apoiado a Guarda Municipal para que nossos turistas se sintam seguros na nossa cidade. E, por fim, a gente tem feito justamente a melhoria na iluminação pública, no tocante à limpeza urbana, para que eles possam verdadeiramente levar a melhor imagem da nossa cidade. Sabemos que nós que somos olindenses, evidentemente, eu estou falando aqui por Olinda, porque a gente está no dia a dia, e a gente sabe quanto o povo olindense também é um povo hospitaleiro, e que recebe bem, seja lá quem for, mas principalmente os turistas que vêm de perto, que vêm de longe, têm tido receptividade muito calorosa na cidade de Olinda. Presidente Milton. Dá licença, falar melhor. Pois não. Prefeito, eu ia fazer um elogio para o senhor, mas o senhor já citou o elogio que eu ia fazer, que é presidente Kennedy. Não tem por que não falar em elogio, é uma obra magnífica. Os comerciantes estão muito vibrantes por aquela obra. Eu vou só lembrar que nós tínhamos a unidade do sindicato lá, inclusive na Central da Moto, e tivemos que fechar por esse problema que o senhor citou. Água, tudo que imaginava tinha para o comerciante ser atendido lá.
Eu diria ainda, para não dizer que ainda está incompleto, mas eu pediria que o senhor colocasse no rol de pedidos de comerciante a questão de organizar o estacionamento da carga e descarga. Essa, porque eles estão ali naqueles polos, né? Como falou muito bem, o polo de autopeça, né? Que nós perdemos o polo de peça por conta de estacionamento, localização, e eles agora está se falando da questão da logística dos carregos e carregos. Okay? Muito pertinente, muito feliz a fala, né? E, na realidade, ao mesmo tempo, endossando a minha fala aqui também, da importância da Avenida Presidente Kennedy, né? A gente teve um cuidado de fazer um trabalho de drenagem na Avenida Presidente Kennedy, ou seja, tanto do início do Giradouro até o Caenga vai receber uma nova drenagem. Infelizmente, sem querer aqui estar olhando para retrovisor, infelizmente a drenagem da gestão passada, infelizmente estou falando isso porque está aí a prova, né, de que quando chovia, tinha uma interessante, ela tinha até, Aldo, uma pessoa que levava as pessoas de feito uma baiteira. Aqueles barquinhos atravessava de uma ponta para outra, ou seja, principalmente no centro da moda, já era bem conhecido ali, o cara botava o pessoal ali, interessante atravessar para o outro lado, porque não tinha como a pessoa passar andando. Então, por aí tira. Então, o que é que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo todo aquele trabalho de drenagem, né, colocando uma nova drenagem, fazendo toda a calçada da Presidente Kennedy, ou seja, isso vai facilitar para quem que tem deficiência visual, né, para quem cadeirante. Está tudo o projeto, né? Tá, e quem chegar vai ver que a calçada ela está toda nivelada, né, toda passando por uma requalificação, que vai ser de ponta a ponta. Então isso vai facilitar demais para as pessoas que têm essa... Quantos quilômetros são ali? Quase 5. 5. Quase 5 quilômetros. E são 8 paradas de ônibus. Né? Então, Aldo, ali a gente vai fazer toda a calçada. Além da calçada, que era justamente o apelo, né, da população, né, era justamente tirar aquelas paradas, porque quem atravessava até então, onde a gente já terminou, quando descia, já descia na pista. Exato. Então, ou seja, ficava na realidade sem saber para onde ir, porque era carro do lado, carro do outro. Então, quem entra hoje na Presidente Kennedy logo percebe que parece que alargou a avenida. O senhor arrancou aquelas paradas, então, todas? As paradas agora estão nas calçadas, né? As paradas estão nas calçadas. Então, quando você desce, já desce na calçada. Desce para não morrer, né? Quando você disse antes, escolhia se ia morrer do lado direito ou do lado esquerdo, né? Pois infelizmente, na verdade. Evitou a morte, né? Infelizmente, na verdade mesmo. Eu não queria nem usar, mas assim, você acabou me ajudando no sentido de... Parecia realmente uma barata tonta quando descia ali, porque era carro de um lado, carro do outro, você não sabia para onde ir. Agora, pois é. Por isso que era conhecido como o corredor da morte, porque muita gente, infelizmente, não conseguia atravessar e, infelizmente, acabava sendo atingido por carro. E hoje desce nas paradas. Já descendo nas paradas, você vai para seu destino. Né? Então, e ali, outra coisa, quando você atravessa, vamos supor, atravessa do lado direito, mas quer ir para o lado esquerdo, do lado oposto, hoje ele atravessa praticamente por obrigação na lombada elevada. Certo. Então, ele tem uma abertura, então ele não tem mais como ficar procurando... E tem a redução da velocidade. Também, né, também. E ele ali, geralmente, os próprios motoristas respeitam quando você está ali naquela lombada elevada. Então, isso diminuiu muito, ou praticamente acabou, pelo menos naquele trecho lá onde já está pronto os acidentes. Então, o que eu justamente queria colocar é em relação à questão dos comerciantes. É evidente que nós estamos vendo a questão dos binários. Aí a gente, no andar da obra, a gente vai colocando os binários, mas também a gente vai colocar ali uma ciclovia. A gente vai colocar também, não ali na Presidente Kennedy, que ali não tem espaço, mas a gente está vendo a rua paralela para que a gente possa transformar numa ciclovia, para que realmente possa isso facilitar para as pessoas, principalmente que andam de bicicleta. O prefeito, desculpa, concluiu? Não, aí só me permita. Então, o que eu queria justamente colocar é que a gente tem visto hoje justamente os comerciantes, realmente é evidente que ainda está longe do que a gente quer, a gente vai melhorar. Tá melhor do que o que era, não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas o que eu vejo hoje nos comerciantes que eles estão vivendo uma nova realidade. Prefeito, para um comerciante, para um empresário se instalar em Olinda,
Onde é que a prefeitura chega para facilitar, para ajudar? Quais são as dificuldades existentes hoje e quais são as facilidades que a prefeitura proporciona a um empresário, a um comerciante que queira se instalar na cidade? Olha, primeiro a gente tem dado, na realidade, uma recepção a essas pessoas, né? É evidente que nós ainda estamos instalados ainda lá no Bom Sucesso, né? Como sempre foi, mas a gente está vendo a possibilidade de melhorar ainda mais. E, por sinal, quem tem hoje está à frente lá o secretário Maxwell, né? Justamente com o nosso diretor, justamente Zé Maria, com toda a sua equipe, para poder justamente trazer novas empresas, seja ela de pequena, média ou grandes empresas, tem tido justamente essa receptividade. É evidente também que nós temos nossa Secretaria da Fazenda, que funciona ali, bem ali na Sigismundo Gonçalves, no trecho naquele trecho ali, e que também a gente tem recebido pessoas lá e a gente tem, na realidade, feito do que é possível, dentro do que é legal, a gente tem atraído pessoas, seja ela que viva hoje na informalidade, para que ele possa vir para a formalidade, mas também empresas que de repente fecharam, querem reabrir, a gente tem dado todo esse suporte, e também novas empresas que querem se instalar na cidade de Olinda. Diga, presidente Bernardo. Obrigado, Aldo. Você fez uma pergunta que eu ia fazer agora sobre a facilidade que Olinda dá. É bom que ele reforça. Exatamente, sobre as empresas. Você falou em duas grandes empresas, né, se eu não me engano, a Açaí e as lojas americanas, que vai se instalar lá, mas a gente também tem uma preocupação, principalmente no setor de turismo, né, restaurante, isso. Se o senhor tem algum projeto, alguma coisa para facilitar a vida, porque pesquisa que se fez, mais de 50% dos pequenos negócios de alimentação fecharam. O senhor tem alguma ajuda, tem algum refis para fazer o pessoal lá de Olinda? Olha, veja, essa questão de fechamento, né, infelizmente, isso tem se dado em vários municípios. A gente sente, evidentemente, que isso é ruim, e quem fomenta mesmo a economia de uma cidade são os pequenos, né, que muitas vezes você não dá nada, mas aquilo se soma de uma tal forma que ajuda muito na economia de uma cidade. Então a gente não tem dúvida disso. Quem gira é o pequeno. Pois viu? são eles, Aldo. Muito bem, são eles mesmo. No Brasil, quem criou o emprego ano passado foram os micro e pequenos empresários, mais de 200 e tantos mil empregos positivos, né, enquanto as grandes e médias empresas demitiram. Pois é, e a CDL em Olinda tem tido essa preocupação, é importante registrar isso. A CDL tem sempre tem tido contato com a gente, tem tido essa preocupação para que possa cada vez mais, não só ajudar aquelas que estão prestes aí a de repente fechar as portas, mas também ajudar aquelas que querem vir para a cidade de Olinda. Exemplo aí é o açaí, né? O açaí, a Galetos que chegou agora na cidade também. O próprio Boi na Brasa. É uma churrascaria ali nova agora, né? O Boi Brasa. Pode fazer o merchan que depois o comercial vai lá. É logo na entrada ali, né, Lupes? Pois é que, por sinal, Aldo, né? Por sinal, nós estamos até dando uma nova cara agora na entrada da cidade. Na entrada, que ali era um lugar escuro, abandonado, e agora está bem, né? Isso. Nós estamos botando aquelas palmeiras imperial, na entrada, colocando a palmeira ali, imperial. Perfeito. Vamos colocar de ponta a ponta. É logo depois do canal, né? No sentido Olinda, né? Passou o quartel da Marinha, nós estamos colocando ali a palmeira imperial, vai ficar muito bacana. Vamos colocar flores na entrada da cidade também. Bom, vamos ajeitar o canteiro central. Nossa arquiteta Mariana. É a entrada, né? Ali é a pois entrada da pois cidade, o cartão postal da cidade. O turista, ele gosta de ver coisas bonitas, né? Se você pois chega e aí na abertura da cidade, cheio, Gramado, né? Você chega em Gramado no início, cheio de flores, tudo. O cara não quer mais sair, né, Bernardo? Exatamente. Quer gastar dinheiro lá. Né? Pois é. Então, esse é o nosso objetivo. E aí, com a chegada do restaurante Boi Brasa, né? Que realmente, assim, deu uma vida também à entrada da cidade, mas nós estamos, não tenha dúvida, oxigenando para que não só os olindenses, mas pessoas que chegaram de outro estado, de outros países, possam desfrutar dessa beleza da Marinha dos Caetés. E quando eu falo da beleza, certamente os senhores devem se recordar, e não tenho dúvida que conhecem, a Lagoa Santa Teresa, né, que justamente ali passou ali bem quase
Ao lado ali, tem do lado oposto, fica o V8, o V9, que nós estamos dando organizada. E do lado oposto do V8 e V9, tem a Lagoa Santa Teresa, que é um lago maravilhoso. Pé, né? Ao lado do viaduto, né? Ali a gente até. Do lado do viaduto, terminou a Presidente Kennedy, e aí passa o giro. Aí quem quer entrar justamente Mas ali o senhor está recuperando, é? Estamos recuperando ali. Estamos ali organizando aquele espaço. Aquele espaço, infelizmente, é conhecido hoje, infelizmente, por ponto de drogas. Né? Muitos usuários utilizando aquele espaço, mas o poder público agora entrou. Nós estamos, é importante dizer que o Ministério Público também tem nos ajudado ali. E aí a gente está entrando ali de uma tal forma que a gente está... quem passa ali já começa a perceber que muita gente nem sabia que ali tem um lago maravilhoso, com garças, peixes. E aí nós vamos transformar ali num espaço de convivência, visitação, ou seja, uma área de Cooper, ou seja, pista de Cooper. Ótimo. Nós vamos botar ali área de futebol e várias atividades para poder atrair as famílias para aquele espaço. Milton, quer perguntar, Milton? Quero sim. Prefeito, eu tenho umas perguntas do sítio histórico, mas eu vou me atropelar, porque foi muito interessante as suas colocações da chegada de lojas ou de empresas naquela via, como, por exemplo, a loja Americana Açaí. Só queria lembrar que o comércio é uma atividade que não exige muito da prefeitura, não exige o que exige os nossos colegas da indústria, geralmente um terreno, geralmente um longo prazo. Mas nós tivemos um problema na pandemia, e eu vou passar para o senhor esse problema, ver se o senhor consegue nos ajudar. Quem não faturou na pandemia, o Estado não pôde cobrar porque não teve faturamento. Quem não faturou na pandemia, o governo federal não pôde cobrar porque não teve faturamento. O que teve, ele dividiu. Mas no caso da licença de localização e no caso do IPTU, existiram. Então, se o senhor já pensou em alguma coisa para essas empresas retomarem as suas atividades, porque elas ficaram sem poder pagar o IPTU, por um momento que realmente fechou, e por um momento da pandemia que não pôde comercializar pela retração da economia. Então, o que é que nós vamos fazer para retomar esses comerciantes? Nós estamos com a dívida, baseado no ano passado, que chegou de novo o IPTU total, sem qualquer diminuição, e chegou a licença de funcionamento num período que a gente não funcionou. Quer dizer, tem que você pensar em alguma coisa para dar uma sobrevida a nível de prefeitura a esses colegas, e porventura, e foi a grande maioria dos pequenos, os grandes, como o senhor citou aqui, essa aí americana, elas praticamente não deixaram de funcionar, porque a atividade dela é de alimento. E essa atividade foi, digamos assim, não foi impedida de funcionar. Então, a gente está levando aqui em consideração, fazendo um apelo, aquelas empresas pequenas de atividade diversa, serviços e comércio, que tiveram lojas fechadas, pagaram a licença de funcionamento, pagaram o IPTU e não puderam abrir. Então, prefeito, dá uma olhadinha por ela, vê o que eu posso fazer. Pagaram o retroativo, né? Não, elas pagaram, elas foram penalizadas. Deveria ser proporcional, é o que o senhor... Quem está pedindo é uma isenção naquele período de pandemia, certo. Já que eu não podia abrir, paguei a licença e não usei. Não teve faturamento. E a força não foi minha, foi força maior do Estado. O Estado que me proibiu de abrir, por conta da pandemia, claro. Lógico. Mas eu fui penalizado, então é uma forma de aliviar também. O comerciante, né? O comerciante pequeno, aquele comércio, falando da micro e pequena empresa, né? Aquelas empresas que faturam, né? Até 3 milhões e 600. A maioria ali não fatura isso, não chega a faturar nem R$1 milhão por ano. Essas empresas de pequeno porte, elas precisam de qualquer apego que ela possa se apegar, né? Para dar um novo gás. Pois não. Seria uma licença de portas abertas, IPTU, porque quando você não paga em dia já tem multa. Multa, juro, então poderia ser um tratamento especial que facilitasse. Deixa o prefeito responder na volta, porque eu tenho formação de rede, o repórter CBN. Já a gente volta. O prefeito Lupécio da cidade de Olinda, o presidente do Sistema Fé Comércio, Bernardo Peixoto, o presidente do Sindinorte, Milton Tavares e Melo. Daqui a pouco a gente volta.
CBN. Apresentação Alô Vilela. Hoje nós estamos com os estúdios montados aqui na FEComércio. O prefeito da cidade de Olinda, o prefeito Lupercio, que pertence ao Solidariedade, conosco aqui. O presidente do Sistema FEComércio, Bernardo Peixoto, e o presidente do Cidinorte, Milton Tavares de Mello. O presidente Milton fazia um questionamento no bloco anterior sobre essa questão do pagamento de impostos por parte dos dos pequenos empreendedores de Olinda e o que poderia ser feito. Acho que é isso, né, Milton? Prefeito, por gentileza. Bom, primeiro, tivemos alguns casos, né, no qual a gente já foi procurado por alguns setores, né, e a gente tem tido esse cuidado de dar aquela atenção e ver o que é possível resolver. Em outros casos também, de algumas categorias, que a gente já está cuidando na prorrogação, né, ou seja, porque tem aquela taxa anual, né, vamos dar exemplo aqui de um recadastramento, e de repente a pessoa ficou impedida de poder estar funcionando e certamente deixou de arrecadar. Então a gente tem que ser benevolente nesse momento. Então o município está tendo todo esse cuidado com essas pessoas. Agora, tem casos que a lei é muito clara de que a gente não pode abrir mão de receita. Tá. Isso a gente não pode fazer. Mas, enquanto eu estou colocando, evidentemente, muitos hoje estão prejudicados por conta da pandemia, mas nós estamos recebendo e vendo o que é possível fazer dentro da lei. Perfeito. Bernardo. Obrigado, Aldo. Senhor prefeito, a gente sabe que Olinda é uma cidade dormitório, não é? Grande parte da população. Diga isso não que ele se arreta, viu? Não, eu estava aqui, isso realmente Ele a gente que é olindense, isso é o... Eu chamaria o pulmão de Recife. Ô, rapaz, não... É justamente Mas isso gente, que eu quero isso provocar é- ele para ver se ele... Como Provocou, boa parte provocou. das pessoas que moram em Olinda trabalham em Recife, não é isso? E boa parte dos turistas que vêm de fora, ele vem do aeroporto, pega um carro e vai para Porto de Galinha. Poderemos, o senhor tem algum projeto, pensa alguma coisa de pegar esses turistas e conseguir ir para lá? A gente sabe que o shopping, quando abriu lá, eles fizeram um levantamento, por isso que eu estou dizendo. Boa parte do pessoal de lá que eles fizeram a pesquisa morava em Olinda e trabalhava no Recife. Veja que situação. Então, alguma coisa, quando faz investimento, como o senhor falou na avenida aí, é uma notícia extraordinária. Não Claro. é? Viu que o senhor investiu, aí vem o setor privado e investe. Se tem facilidade. Se tem infraestrutura, né? Se tem Facilidade, infraestrutura e tem facilidade para o empresário, ele vai investir. E olha nada, viu, Bernardo? Você falou nessa questão de Porto de Galinhas, viu, Milton e prefeito Lupercio? Agora que vai lascar, porque Maragogi já anunciou a construção do aeroporto. Exatamente. Então, o pessoal do lado de cá, né, Carneiros, toda essa área, tem que ter um atrativo a mais para puxar para cá, para não ficar... Exatamente. Aí vai ficar mais distante Mais- ainda, Olinda vai ficar exatamente. mais deslocado. Então já tem algum estudo com o governo do estado, alguma coisa para ver isso. O centro de convenções é uma coisa, o centro de convenções da gente era o melhor e o maior centro de convenções do Nordeste. A gente já perdeu para a Bahia, já perdeu para o Ceará, até o Rio Grande do Norte. Talvez agora, Paraíba entendeu? também. A Paraíba Mas é talvez, de no menor caso do porte. SECOM agora, você já abriu para a iniciativa privada, né? Já tem a certeza de que a empresa assume para isso. Vamos ver lá, né? Espera-se que faça Espera-se alguma que coisa. faça isso. Mas diga, Lupes. Bom, eu entendi perfeitamente O recado. a provocação e realmente Ele trocou de cor. a gente, como olindense, né, tudo que a gente quer é que o povo da cidade cada vez mais desfrute, né, e principalmente no tocante ao emprego, né, é isso que a gente mais quer. A CDL, mais uma vez aqui, tem feito esse esforço também para que a gente possa cada vez mais melhorar e, evidentemente, com isso, o dinheiro circular na cidade. Evidentemente que a gente tem tido esse cuidado com os turistas, né? E a gente sabe que Olinda é um dos maiores pontos mais visitados, podemos colocar assim. Evidente tem Porto de Galinhas, mas logo nós temos nosso sítio histórico. É muito visitado. Patrimônio da humanidade. Né? Pois é. Conhecido mundialmente, né? Então a gente tem tido justamente esse cuidado, como eu coloquei logo na minha fala no início, que o maior cuidado nosso aqui é que não só os turistas passem, batam foto e vão embora, mas que eles permaneçam
E para eles permanecerem, eles têm que sentir o quê? Um local confortável, seguro, limpo, não é? Iluminado. E aí, evidentemente, poder que a gente possa... Isso, evidente, serve de um cartão postal para a cidade de Olinda. Você tem uma ideia, Aldo? Nós estamos já elaborando, é praticamente um furo aqui, elaborando um projeto, já está bem encaminhado, está com Evandro Avelaio, a equipe da Secretaria de Obras e de Meio Ambiente e de Trânsito da cidade. Nós vamos fazer ali, se Deus quiser, a inversão do trânsito daquela avenida Getúlio Vargas, Avenida Carlos de Lima Cavalcante, aquela que as principais. As ali, principais. Né? E aonde também ali tem comércio, como a área de laboratório, Verdade, muitas unidades de saúde. A Getúlio mesmo são dois sentidos, todas, né? Correto, só não a todas Beira-Mar é só um sentido. Só né? um sentido, correto, né? Mas as outras duas, justamente, é mão dupla. Perfeito. E isso nós já... E aí é uma coisa que nós vamos melhorar. A questão da acessibilidade, ou seja, as calçadas e uma voltando, outra voltando, outra voltando. Vai ser um projeto parecido com a Avenida Presidente Kennedy. Vai melhorar muito o comércio da cidade de Olinda. Isso é um desafio. Ali é mais inteligência, né, prefeito? Não é obra física, não, né? Vai ter muita obra vai a ter fazer. Não vai ter muito, não. Vai coisinha pequena, não vai ter, né? não, mas não vai ter muita, mas vai ter como a parte do paisagismo, a parte de drenagem, calçada, né, iluminação. Nós vamos dar uma melhorada, né? Mas o desafio maior nosso... Isso aí já quem quer ser governador. já é candidato. Mas, Aldo, veja, não podia ser diferente, né? Como eu, morador da cidade, conhecendo a cidade, né? Sou pernambucano, né, evidentemente. Ama a cidade. Não tenha dúvida, né? Então a gente não poderia se diferir. O povo reelegeu, acreditando, né? E não poderia continuar na mesma. A gente tem que cada vez mais inovar. É isso que o povo quer. As duas ruas têm um comércio interessante. Tem, ali, né? tem. Principalmente hospitais, clínicas, né? Então isso é um desafio e nós vamos, sim, se Deus quiser, conseguir. Eu não tenho dúvida que a população vai aplaudir. Até quem não mora na cidade vai ter um olhar diferenciado para esse projeto, que é um projeto que vai mudar demais, não só no tocante à mobilidade, mas também ao comércio na cidade de Olinda. O senhor falou em Boi Brasa ali, que chegou agora no início da presidente, que foi só o senhor falar, em 20 minutos o diretor comercial já chegou, já está aí atrás. Tá vendo aí? Ó? Já está aí para fechar negócio. Esse não perde tempo, né, Aldo? E eu conheci o dono do Boi Brasa. Gente boa, viu? Gente boa. Se agarra com ele para fazer o negócio. Bernardo perguntou? Bernardo, já, né? Já, Milton, por favor. Prefeito, eu vou entrar no assunto... Vocês estão sabatinando aí o futuro governador, viu? É bom costume, né? Prefeito, eu sou apaixonado pelo ponto histórico. Eu acho que o ponto histórico ele tem muito a ver. Não estou falando de falar aqui em 500 anos, não. O senhor tem na sua mão 500 anos de problema, né? 500 anos de problema para administrar não é fácil. Mas quando a gente vai percebendo que a história de Pernambuco ela começa praticamente em Olinda e vai até Itambé, quando o Aldo acabou de falar, acabou de falar de uma divisão do turista, como o Bernardo disse, do lado de lá, talvez seja na hora de se juntar do lado de cá. Porque se nós sairmos daqui de Olinda, pegarmos nosso turista que veio para Olinda, fazer ele ir em Igaraçu, Itamaracá, ele ir em Goiânia, ele ir em Itambé, ele vai ter história para contar a vida dele toda. Nem em Ouro Preto tem tanta história como essa cidade tem. Então, assim, nós estamos perdendo muito em só segurar o turismo e encarar a sua cidade. Então, tem cidade nessa região, como na região que é a base do sindicato, que nós somos presidente, essas cidades, elas são co-irmãs, elas têm muito em comum. Você vê, um caso Goiânia, a maior per capita de igreja do Brasil, né? Você vê, Igaraçu tem uma pinacoteca que não tem lugar nenhum no Brasil, tá? Tem uma coisa interessante em Igaraçu, tem uma roda dos enjeitados, que só tem duas no Brasil, uma está em Igaraçu. Né? Nós temos em Goiânia um museu que foi implantado pelo Sistema S, o Bernardo pode falar muito bem dele, eu vou deixar para ele falar desse museu. É uma coisa
coisa magnífica. Então, assim, nós temos ferramentas naturais para crescer. Eu acho que talvez precise algo. Eu sei que nem recebi, estou lhe mandando aqui, eu sei que o senhor é uma pessoa religiosa, sei devoto, o senhor é uma pessoa de fé, eu sei disso. Eu sei que aqui é um turismo, mais um turismo religioso, de todas as religiões, né? E a gente poderia pegar esse lado norte, imagina esse lado norte visitado. Eu acho que as praias que tem muito mais do que as praias do sul, porque além de praias bonitas, nós temos os senhor monumentos fala o litoral históricos. norte, né? Litoral norte, sim. Esses monumentos históricos são, digamos assim, na linguagem popular, a faca e o queijo para o turista. Porque eles querem ver coisas que... chega ali, cemitério dos ingleses, ninguém vai visitar o cemitério dos ingleses. Está lá um herói. Só inglês, né? Não, tem um brasileiro lá. Tem um brasileiro lá, o único brasileiro enterrado. Eu estou dizendo, Milton, só inglês, porque eu tenho um amigo meu inglês, Maico, que inclusive por muito tempo militou na FIEP, ele é inglês. Então, quando ele chegou aqui, Lupes, primeira vez que ele chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi pedir para ir visitar o cemitério dos ingleses. Eu digo, a primeira vez na minha vida... E poucas pessoas sabem... poucas pessoas sabem que lá existe um herói pernambucano, um herói internacional, que só tem um pernambucano e um brasileiro, um pernambucano, que é ele mesmo, que é o general Abreu Lima, que é enterrado lá no solo inglês. Porque na época, por discordância com a igreja, não pôde ser enterrado. As igrejas eram donas do cemitério. Então, a Inglaterra permitiu que ele fosse enterrado lá. Então, são pontos históricos em Pernambuco que só tem em Pernambuco, não vai ter em outro lugar. Onde é que, por exemplo, se der isso como exemplo, onde é que você vai encontrar um herói internacional e que tenha um túmulo na sua cidade? Só em Pernambuco. Quase em Olinda ali. Pertinho de Olinda. Eu citei Pernambuco, mas pode citar N situações em Olinda, né? N situações em Olinda. Eu quero somente lembrar que nós temos ferramenta turística para dar e vender. Mas eu visitei Olinda, aí vem agora o mais agora, né? E percebi o seguinte, prefeito, é preciso melhorar um pouquinho os monumentos históricos. Eu não sei de quem é a responsabilidade, se é do IFAM, se é da prefeitura ou em algum momento, né, calçada, coisa parecida. A gente percebe que precisa de um pouco mais. Eu casei uma filha minha naquela igreja de São Bento, perto ali dos Sete Coqueiros, e percebi que tem o monumento, que é uma cruz, ela está sendo atingida por vândalos, né? E agora eu percebi o seguinte, que existe realmente uma guarda, como o senhor acabou de dizer, que está passando constantemente, porque no final de semana desse casamento eu estava lá em Olinda, vivendo dia a dia de Olinda lá. E realmente o senhor tem toda a razão e está de parabéns com relação a essa guarda lá, porque isso ajuda muito o turista. Obrigado. Mas quando o senhor tiver um tempinho, veja um projeto para aqueles monumentos ficarem melhores ainda. Veja, a gente sabe da importância do IFAM, né? O IFAM é um órgão do governo federal, a gente sabe da importância. É evidente que nem tudo que a gente quer fazer consegue, porque tem que passar pelo IFAM, né? A gente que é tombado ali, né? É tombado, correto, é tombado. Então acaba esbarrando, em alguns momentos a gente acaba esbarrando isso aí. Mas também, assim, colocado que eu não tenho dificuldade nenhuma em relação ao turístico religioso, nenhuma mesmo. Eu sempre coloquei que estaria ali para governar para os mais de 400 mil habitantes da cidade de Olinda. E isso saberia muito bem dividir essas coisas, né? Então, está certo, corretíssimo, quando fala em relação a essa questão do turismo religioso, embora nossas igrejas lá são coisas belíssimas, né? As igrejas católicas têm sua história de vida. Ali né? é uma tríade, né? Ali você tem a arquidiocese, você tem o IFAM e você tem a prefeitura, não é, professor Lupes? Então, qualquer ação ali tem que ser coordenada, né? Correto, com todos, correto. né? Nem tudo Agora, a gente consegue. Imagine a burocracia, Agora, o custo do Brasil que é isso. Não, vai outra numa coisa, instituição, passa um ano, dois, vai na outra, passa aí um ano. você veja, está dentro de Olinda, está no Alto da Sé, no ponto histórico, e está um imbróglio danado agora, que é a caixa d'água. Pronto. Aquela caixa d'água ali, a Compesa cedeu à prefeitura, não é isso? A prefeitura... É um mirante agora. Né? A prefeitura conseguiu fazer com que a iniciativa privada entrasse. O contrato com a iniciativa privada
deu para trás. Como é que está aquilo ali, né, prefeito? Pronto, muito bem. Vê a bronca ali. Ele discorreu direitinho. E ali mesmo. botaram, tinha um elevador, que era um ponto turístico. Isso. Pronto, vamos aproveitar agora para... Né? O que é que a gente faz com aquela caixa d'água? Derruba ou conserta de vez? Olha, veja, em relação à questão, o Evaldo discorreu direitinho mesmo, viu? O Olinda, na realidade, assim, ali realmente está com Compesa, e a prefeitura terceirizou, né, aquilo ali, foi feita uma licitação, ou seja, não nessa, foi lá atrás isso, antes da gente ter assumido ali foi gestão a do gestão. Renildo, não foi? E ali, tanto o banheiro... Pode falar o nome de Renildo ou não? Tanto o banheiro, como também a caixa d'água, ela realmente passou pela iniciativa privada, que coordenava ali, ou seja, administrava aqueles 2 pontos. E tinha também ali um projeto de colocar um café embaixo, ali onde fica somente o elevador, embaixo, um café. Mas agora a gente conseguiu destratar, porque terminou o contrato, a gente destratou, não quis renovar. E hoje o banheiro, que se pagava R$13, se não me engano, era R$3, ou seja, qualquer turista, qualquer tapioqueira, qualquer pessoa que quisesse ir lá 10 vezes, pagaria 10 vezes esse valor para ir no sanitário. Mas hoje, graças a Deus, a gente colocou 2 pessoas, ficam lá de domingo a domingo, 2 foram 3, de domingo a domingo, e hoje não se paga mais nada, é o município hoje que está gerindo. Agora tem a questão do elevador, que por sinal está sem funcionar, está quebrado, quando a empresa já entregou quebrado, e a gente está vendo agora vamos agora procurar a Compesa, porque a gente tem até o interesse. Não, mas tem que, desculpa interromper, tem que voltar a Compesa concessionar a prefeitura, novamente? Veja, na realidade, Aldo, o nosso maior interesse mesmo hoje, o maior interesse nosso hoje mesmo é a questão da parte do solo, onde fica a parte da Compesa, para a gente transformar ali no café. Entendeu? É a parte lateral, né? É a parte lateral, correto. Então, tem a parte da onde fica o elevador, mas a parte de baixo, nós vamos, se Deus quiser, acho que a presidente da Compesa, nós vamos conversar com ela, para que ela possa somente ceder aquele espaço, a gente transformar ali no espaço do café, que vai ser muito bom ali também para o sítio histórico. A prefeitura já iria terceirizar aquela área, então. A gente, pronto, aí certamente café, vai entrar uma empresa... Iniciativa privada, né? Isso aí e aí acho que não vai ter nenhuma dificuldade, né? Até porque é uma coisa mais acessível do que mesmo funcionar o elevador, de que a gente sabe que, infelizmente, uma vez ou outra acaba danificando, aí tem a questão de manutenção. Já na parte do café, não. Eu acho que aquilo ali vai atrair muitas famílias. Fernando, amigo, dá tempo para mais uma pergunta aí. Obrigado. Olha, Milton falou aí sobre as obras sacras, né? Nós, há uns anos atrás, o professor Josias recebeu uma doação de mais de 600, 700 obras sacras, que era da Diocese e estava na Prefeitura de Goiânia. E era tanto dinheiro para recuperar, o que foi que se pensou? Então, vamos fazer o seguinte, criamos uma escola de recuperação de obras sacras. Só para vocês terem uma ideia, Aldo, na primeira turma, 2 alunos foram convidados para trabalhar no Museu do Louvre, lá na França. Na primeira turma. E hoje nós já recuperamos quase 400 obras. É um negócio, é um projeto fantástico, é a primeira do Brasil que teve. Mas não diga essas coisas não, que vocês pediram muito a ele. Daqui a pouco ele vai começar a pedir a pois vocês. É exatamente o que eu queria. Às vezes, só com as ideias vão aparecendo, se resolve. Perfeito. Não é? E o custo foi lá para baixo, já prepara os alunos. Né? Exatamente. E Olinda pode fazer muita coisa com isso aí. Não é? Eu fico muito feliz aqui com dar continuidade a esse museu de obras sacras lá de Goiânia. Que bom, coisa boa, né? Milton, dá tempo para mais uma perguntinha, Milton. Prefeito, agradecer ao senhor o bom trabalho que está sendo feito em Olinda. Eu espero que o senhor continue olhando com bons olhos os comerciantes, as suas dificuldades. O comerciante é aquele que ele dá um emprego mais rápido, gera mais rápido emprego do que a indústria, respeitando a indústria, claro. Primeiro emprego, né, Milton? E o primeiro emprego. Geralmente, mais da metade é o primeiro emprego no comércio. E essas pequenas empresas, elas são celeiro da preparação da mão de obra para o shopping, mão de obra para outras empresas grandes. Então, a pequena empresa ela tem que ser mantida de forma diferente. A própria lei 123 já tratou ela para nós tratarmos diferente as pequenas empresas. Isso que a gente pede, que o município
trate as empresas, como o senhor mesmo já falou que isso já faz, mas eu queria que o senhor fizesse mais afinco, por gentileza. As pequenas empresas olhassem com carinho, com coração, porque elas precisam de amor. Nesse momento agora de pandemia, precisa de algo mais, que a prefeitura dê a mão a ela, muito bem, dê a mão a ela para ela possa continuar sua vida e dando os empregos necessários. Bernardo, tem uma coisa a falar? Não é só financeiramente, a gente pode ajudar muito essas empresas fazendo um convênio com o Senac para preparar esses pequenos empresários. Como é que se dá o nome? Prepará-lo, né? Capacitá-lo, todos eles. O senhor, como professor, sabe isso, né? Ele fala muito bem sobre isso. Então, acho que se a gente investe em educação, tem tudo para dar certo. Né? Prefeito, quer se despedir aí ou quer mandar um recado para o PSB, assim, para Paulo Câmara? Atenção, PSB, estou chegando aí ano que vem. Aldo, apenas dizer aqui, agradecer esse momento, né? O momento foi muito rico. Saio daqui aprendendo ainda mais e dizer que nós estamos numa parceria muito boa com o Senac lá, nós estamos oferecendo, embora por causa da pandemia deu uma parada, mas estamos oferecendo 40 cursos na Secretaria de Direitos Humanos, né, assistência social, nós estamos oferecendo nas comunidades, mas por enquanto está parado por conta da pandemia e não tenha dúvida que a gente tem sim esse carinho, né, voltado, e a gente sabe da importância das pequenas empresas e é que realmente que movimenta a economia da cidade. E aqui, Aldo, agradecer essa oportunidade de estar com esse chamamento com o Bernardo Peixoto, seu Bernardo Peixoto, e seu Milton Tavares, e agradecer também, Aldo, por esse momento, estarei sempre à disposição. Perfeito. E já desejar um abraço para todos os seus ouvintes. Mas olha, para não terminar aí, para a Marlon não ficar com raiva de mim, essa questão política, o senhor está disposto a disputar o governo do Estado ou isso é boato que estão soltando por aí? Marlon, Aldo, eu nunca fui... Porque Marlon fica ali, não pergunte não. Mas deixa eu lhe perguntar. Eu nunca fui, na realidade, de fogo de palha, sabe? Ninguém acreditava que eu poderia ser um deputado estadual. Foi. E fui deputado estadual. Primeiro, foi vereador. Fui vereador por 2 mandatos. Depois... E até hoje, vereador mais votado da história de Olinda. E aí, ninguém acreditava, muita gente não apostava que eu poderia ser prefeito da cidade de Olinda. Né? E graças a Deus, hoje, modesta parte, o prefeito mais votado da história de Olinda. Então, estamos aí, Aldo, com todo respeito a todos os nomes, ao governador do estado, me dou muito bem com ele. É evidente que se for da vontade de Deus, sem nenhum tipo de religiosidade, e também a vontade do povo, colocarei sim meu nome aí como professor Lupécio, sem nenhum receio, mas com todo respeito a todos e a todas. Aí sai o senhor, porque tem que renunciar, uns 7 meses antes, entra Márcio... E vai se montando tudo, então. Bom, Aldo, aí quem vai saber que realmente vai ser o tempo, né? O senhor está disposto a estar. Se chamado for, vai para a parada. Nunca deixei de ter disposição. E se for para ajudar o povo pernambucano, meu nome está aí, professor Lupécio. Então se cuide, Paulo Câmara, né? Obrigado, prefeito. Valeu, Aldo. Um abraço, até a próxima, Bernardo. Obrigado, Milton. Já a gente volta para dar sequência ao programa, hoje aqui na Fé Comércio.